O empresário e idealizador do Instituto Inhotim, em Minas Gerais, Bernardo Paes, foi condenado a 9 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Por que motivo, Paulinha? Vamos esclarecer isso aí. Cara, é uma história que a gente tem que explicar. Primeiro, o que é o Museu Inhotim? Eu não sei se todo mundo conhece, mas fica em Brumadinho, Minas Gerais. É de uma importância tremenda, não só para os artistas plásticos maior museu a céu aberto da América Latina. Exatamente. Quiçá do mundo. Diversas espécies de plantas, a maior coleção de bromélias da América Latina, além das obras de arte de Adriana Varejão, Tunga e outros artistas internacionais. É um ponto importante do turismo cultural brasileiro. Mais de 500 obras no acervo, né, Paulinho? Um grande orgulho para o pessoal que gosta de arte no Brasil. É aquele lugar que você indica para os gringos, sabe? Sim. Com orgulho. Vai lá em Inhotim, que é demais. É incrível e você vai gostar. Pois é, o Bernardo Paes, ele foi o idealizador e construiu esse museu a céu aberto numa fazenda que era dele. Esse cara era um empresário e nesses anos aí, em que ele está sendo investigado, o que acontecia na vida dele? O seu principal negócio era um conglomerado chamado Itaminas, que reunia 29 empresas, eram basicamente empresas na área de mineração e siderurgia. Esse grupo, hoje, nem pertence mais a ele já vendeu, em 2010, por, pasme, né, Edgar, 1 bilhão e cacetada para um grupo estatal chinês. E ele saldou dívidas, parece que ele tinha dívidas aí, os sócios, né, desse grupo tinham dívidas de 400 milhões e tal, etc. Então isso foi vendido. Só que nessa mesma época, ele teria aberto uma empresa chamada Horizontes. Essa empresa serviria para manter o Instituto Cultural Inhotim, administrar doações, né, granas fazer que entravam gestão, né? aí pro Instituto Inhotim, nessa mesma época, 2007 e 2008. Dessa empresa, uma das principais acionistas era a Vine Hill Financial Group. É uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. O que aconteceu? Eles receberam uma quantia de mais ou menos 98 milhões e meio de dólares de um fundo que é sediado nas Ilhas Caimã. Então esse dinheiro entrou aí para essa empresa, que é a empresa que administrava fundos para Inhotim. E foi isso exatamente que chamou a atenção do COAF, que é esse grupo que detecta as operações irregulares no sistema financeiro. Porque o que aconteceu? Essa grana teria entrado para Horizontes como doação e depois teria sido redirecionada para empresas do grupo do Bernardo Paes, e saques também haviam sido feitos sem muita justificativa, saques em dinheiro vivo, em grana, né? Então, é basicamente isso que diz a sentença da juíza Camila Velano, né? Então, quer dizer, o dinheiro caiu lá como doação e depois era usado para pagamento dos mais variados compromissos de empresas de propriedade do Bernardo Paes, tendo sido constatados diversos saques em espécie nas contas do grupo sem que se pudesse identificar o destino final dos valores. E aí, continua, a conta da Horizontes não visava unicamente a manutenção do Instituto Cultural Inhotim, mas também servia de conta intermediária para diversos repasses às empresas do grupo Itaminas, esse grupo gigantão aí, que o Bernardo Paes era sócio. Então, é por isso que ele está sendo indiciado, são transações irregulares, saques em espécies sem justificativa. A defesa dele diz o quê? É que vai recorrer da sentença, né, e que espera que a decisão seja revertida e que ele seja absolvido. O advogado do Bernardo Paes, que é o Marcelo Leonardo, ele diz o seguinte, que esses fatos listados pela Procuradoria não têm relação com o Instituto Inhotim. Não é o que parece, né? Pelo que a gente está entendendo aqui, mas é o que diz o advogado, que não teria relação, mas teria relação sim com as empresas de mineração e siderurgia das quais o Bernardo era sócio. E aí, o próprio Inhotim também publicou a sua nota oficial, que explica que é uma instituição, uma organização da sociedade civil de interesse público que não tem ligação com as empresas de Bernardo Paes, não respondendo ou participando, portanto, de nenhuma questão de âmbito pessoal que o envolva. E ainda ali eles reforçam de que eles, por serem instituição pública, passam por uma criteriosa prestação de contas junto ao Ministério da Cultura, são submetidos a rigoroso processo auditorial, que são realizados por empresas, por exemplo, pela britânica Ernst Young, então quer dizer, que não teria nada a ver. Paulinha. Não é o que parece, tá? Não é o que parece. Parece mesmo um procedimento estranho, né, de um dinheiro que vem de uma empresa nas Ilhas Caimã, né, uma quantia altíssima, exorbitante,
que cai para ser uma doação para o Instituto e que acaba repassada para as outras empresas e em saques em dinheiro. Aquela história, virou dinheiro vivo para onde foi? O que foi pagar, né? Serviu para quê? Então, algumas respostas que, pelo visto, não foram respondidas. E um roteiro que se repete, né? Um modus operandi que se repete, né? É uma questão, essas coisas dos saques em dinheiro vivo, essa transferência para outros braços do grupo. É o que a Tonholi sempre fala aqui, siga o rastro do dinheiro, né? Follow the money. Essa atitude de tirar dinheiro vivo, não saber para onde vai, é uma maneira aí, não sei se é o caso, mas é uma maneira muito utilizada para você burlar o fisco, né? Se você pegar a história recente dos grandes escândalos, você vai ver que se usa uma fundação para receber dinheiro de doação à fundação, que na verdade vai para interesses particulares. Há muitos anos, o grande administrador de empresas Stephen Kennedy criou uma fundação que se dispõe a fiscalizar as doações para fundações, porque hoje a fundação, aos olhos do CAF, passou a ser também um ovário de dinheiro sujo. Aqui é importante ressaltar, né? Então, essas denúncias foram apresentadas em 2013, ele foi indiciado, como eu falei aqui, e agora ele foi condenado, e não foi só ele. Foi também condenada a irmã dele, a Marina Virgínia de Melo Paes, por participação no mesmo crime, mas a pena dela seria de 5 anos e 3 meses em regime semiaberto. Então é condenação, tá, gente? Sim. Não é só indiciamento, porque daí, enfim, ainda teria investigação. Já foram feitas as averiguações e chegou-se a essa conclusão, e agora ele vai recorrer e a gente segue acompanhando, o que é uma grande pena, porque realmente, Inhotim era um brilho que a gente tinha aqui no Brasil, um orgulho de se falar, e se tiver envolvido com dinheiro sujo, já vira uma coisa bastante complicada, né? Ai, juro, no Brasil nem isso a gente vai poder mais falar, entendeu? Infelizmente, né? O roteiro se repete. E aí a gente se, né, imagina, se desiludindo mais uma vez. Mas a obra de arte na corrupção, elas estão interligadas, né? Como a coisa da obra de arte que não tem valor, você pode colocar um valor, muito de obra de arte já melhorou muito, utilizado para lavar dinheiro, enfim. Em muitos casos, né? E aí, no caso, uma fundação toda, completa, envolvida em casos de corrupção e problemas com fisco, dinheiro em paraísos fiscais. Ixi, Maria, esse roteiro a gente já falou várias vezes aqui, e não só no campo das artes, né?